Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e nessa aula nós vamos analisar como a Lei 9.099 trata do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Dentro daquele modelo adotado pela Lei 9.099, o juiz ele deve ter uma atuação diferenciada daquela que nós observamos hoje nos juízes comuns. Deve haver a consciência de que as causas em questão, as causas ali, elas podem não ter grande repercussão social, econômica ou jurídica, mas em geral são importantes para as pessoas que estão ali diante do juízo. Também é necessário atentar para que o seu trabalho somente pode ser considerado bem-sucedido quando os conflitos que eles são apresentados são solucionados de maneira rápida, justa e eficiente. Então, o juiz ele tem que estar presente e se fazer presente no juizado. Sua atuação deve ser focada na autocomposição das partes, enfatizando a função subsidiária da jurisdição. A Lei 9.099 também estabeleceu algumas regras de julgamento sobre a atuação dos juízes nos juizados. Se vocês observarem o artigo 5º da Lei 9.099, o juiz ele possui liberdade para conduzir o processo de modo a produzir as provas que ele entender necessária dentro dos limites da demanda e da lei. A condução do processo, à semelhança do que se verifica nos processos criminais, deve ter por objetivo a verdade real e não a verdade formal, com a devida observância do princípio da legalidade. O princípio do livre convencimento ele é reforçado pela faculdade concedida ao juiz de que, quando ele vai apreciar as provas, ele dá um especial valor às regras de experiência comum ou técnica. É o princípio da ampla liberdade do juiz na análise das provas. Lá no artigo 6º da Lei 9.099, nós temos a previsão que o juiz, ao julgar as questões em curso nos juizados especiais, ele tem que enfatizar a equidade e o bem comum, mas ele não pode ultrapassar os limites do ordenamento jurídico vigente. A Lei 9.099, ela também privilegia a participação de juízes leigos e de conciliadores. Um dos princípios que rege o sistema dos juizados especiais é o da tentativa de conciliação entre as partes, buscando solucionar não só aquele litígio aparente, mas também o aspecto subjetivo do conflito mediante concessões recíprocas. A tentativa de conciliação, nos termos do artigo 22 da Lei 9.099, ela é conduzida por juiz togado ou leigo, ou por conciliador, desde que esteja sob sua orientação. O juiz leigo deve ser preferencialmente um advogado, tem que ter experiência de 5 anos. Ele é um auxiliar da justiça e, como tal, ele tem que ser nomeado preferencialmente por meio de concurso de provas e títulos. É imprescindível ainda que seja devidamente remunerado pelo seu trabalho, ainda que ele realize essa atividade sem vínculo empregatício. Então, de acordo com a Lei 9.099, o juiz leigo ele pode fazer várias atividades. Ele vai conduzir a conciliação, conduzir o procedimento arbitral atuando como árbitro, pode conduzir a audiência de instrução e julgamento, mas tem que ter a supervisão de um juiz togado. Ele pode proferir o projeto da sentença que vai ser submetida ao juiz. Então, meus amigos, o juiz leigo, ele atuará no processo e, ao final, vai proferir um laudo arbitral que deve ser homologado por sentença em decisão irrecorrível. Já os conciliadores, ele tem a missão de quê? O conciliador, ele vai conduzir a etapa da autocomposição, aplicando aquelas técnicas mais apropriadas ao tratamento do conflito formado entre as partes. O que eu explico para vocês é que qualquer um pode ser conciliador, independentemente de possuir formação jurídica. Só que tem que ter uma recomendação para que a escolha recaia sobre advogados com mais de 5 anos de experiência. Embora possa ser tido como trabalho voluntário, lá nos termos da legislação pertinente, usualmente o conciliador e o mediador devem ser remunerados pelo seu trabalho, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A Lei 9.099, ela trata do conciliador lá no artigo 7º, vocês podem olhar. E ela traz a figura da audiência de conciliação, que é caráter obrigatório e prévio à apresentação da defesa lá no artigo 22.
A doutrina entende que nos juizados especiais, após a realização da audiência de conciliação, caso não seja obtido um acordo, as partes podem ser encaminhadas para uma sessão de mediação, se essa técnica de autocomposição for adequada ao caso. Mas bastante atenção, prestem atenção. Tanto o juiz leigo quanto o conciliador, eles vão estar impedidos de exercer a advocacia exclusivamente perante o próprio juizado especial em que atuem, mas eles não estão incompatibilizados nem impedidos de exercer a advocacia. Então, meus amigos, por hoje nós vamos concluir o nosso estudo. Vocês podem consultar o material de apoio disponibilizado na área do aluno. Um abraço e até o nosso próximo encontro.